No vídeo de hoje, falaremos sobre as ferramentas da tabela de atributos. Já tivemos uma aula anterior, num vídeo anterior, explicando o que é essa tabela de atributos, para que ela serve, como ela é constituída, e agora nós vamos ver dentro do sistema do SIG, do nosso GeoBrusque, como funciona a tabela de atributos. Então, nós vamos ver hoje as ferramentas de consulta. As ferramentas de edição, elas vão ficar para o próximo bloco do nosso treinamento, que será somente sobre edição. Como acessar a tabela de atributos? Aqui nos 3 pontinhos da camada, você vai encontrar tabela de atributos em nova aba ou tabela de atributos em janela interna. Quando ela for uma nova aba, ela vai abrir uma aba totalmente independente e você, se tiver 2 monitores, pode trabalhar com 2 monitores normalmente, arrastando de um lado para o outro. E se ela for uma janela interna, ela vai estar vinculada no próprio sistema. Essa camada de lotes, ela é uma camada própria do projeto que eu estou vendo aqui do cadastro imobiliário. Sendo uma camada própria do cadastro imobiliário, ela vai aparecer mais menus para serem atualizados, ou são encontrados mais menus aqui. Porém, as informações da tabela de atributos, ela vai estar disponível tanto nas camadas próprias do projeto, como é o caso do lote, eu vou pegar um exemplo aqui do parcelamento do solo, quanto nas camadas que são de outros projetos, que são as nossas camadas adicionais. Então, essa informação da tabela de atributos, ela sempre vai estar possível de ser consultada. Então, vamos voltar lá para a nossa tabela de lotes. Vamos vir aqui, eu vou adicionar por adicionar janela interna. Então, vamos ver como funciona essa nossa tabela de atributos. Como já foi explicado, cada uma dessas colunas representa um atributo que traz as características do objeto espacial que eu quero, que eu estou representando lá no meu mapa. Então, o nosso caso aqui é de lotes. Vamos olhar aqui como que funciona as nossas ferramentas. Aqui na barra de arquivo, vocês vão encontrar esse menu do formulário. O formulário seriam todas esses atributos relacionados à geometria com relação a lotes. Entretanto, eu posso criar, isso a gente vai ver lá na frente no nosso próximo módulo, eu posso criar mais de um tipo de formulário para a mesma geometria. Ou seja, eu posso ter 2 grupos de informações distintos para ser representada pela mesma geometria. Então, aqui, como eu só tenho o formulário de lote, ele já vai ser o formulário que está representado na sua tabela de atributos. Se houvesse mais de um formulário relacionado, quando você acessar esse menu, vai aparecer o outro formulário e você pode selecionar. Ele vai aparecer da mesma forma que como está representado nessa tabela. Essa ferramenta de edição, ela só está disponível para usuários que são editores e somente para as camadas que são próprias do seu projeto. Esse menu de salvar e deletar também são próprias do projeto, então a gente tem que ter muito cuidado, e principalmente para quem é editor. As informações de exportação, elas servem para fazer a exportação tanto da nossa tabela de atributos, quanto da geometria que nós estamos trabalhando. Neste menu, nós vamos encontrar as opções de exportação, os tipos de arquivos que podem ser exportados da nossa base de dados. Eu vou fazer para vocês uma breve explicação sobre qual é o tipo de extensão e qual o seu melhor uso. Então, vamos lá. O KML. Ele é um formato de arquivo baseado em XML. Ele é utilizado para armazenar os dados geoespaciais, como pontos, linhas, polígonos e imagens. É ideal para utilização em plataformas como o Google Earth,
o Google Maps e outros aplicativos de mapas online. É muito útil para compartilhar informações geográficas de maneira acessível. Então, quando você já tem algum tipo de mapeamento no Google Earth e quer somente extrair uns pontos e umas informações mais facilmente, ou polígonos, e outros tipos de geometrias que nós já verificamos, você pode optar pelo UKML, mas ele preferencialmente para utilização nessas plataformas de software livre, como o Google Earth e o Google Maps, certo? Então, o próximo formato é o GeoJSON, que é o Geographic JavaScript Object Notion. Em que ele é baseado? O seu formato é o JSON e é utilizado para representar dados geográficos, incluindo pontos, linhas, polígonos e os seus atributos. Então, esse tipo de arquivo, ele já carrega os atributos. Já no KML, ele faz a exportação somente das geometrias. O melhor uso é para aplicações web de integrações com APIs de mapas. Ele é leve e fácil de trabalhar em ambientes de desenvolvimento web. Ele vai fazer a extração de somente um arquivo, e esse arquivo ele vai conter tanto os dados geométricos quanto os dados de atributos. Então, ele vai fazer a exportação de somente um arquivo. E ele é bem leve de trabalhar, eu aconselho de fazer essa exportação para trabalhar em QGIS e em outras plataformas de edição. Daí nós temos o CSV, que é um formato de arquivo que armazena dados em tabelas. Nosso próximo formato, que é o mais utilizado, é o Shapefile, ou o SHP. Esse eu vou me estender um pouquinho mais na explicação, porque quem já trabalha com dados geoespaciais já é familiarizado com esse tipo de formato. E quem não trabalha, eu vou só dar uma pincelada um pouquinho maior para a gente entender como é que ele funciona. Ele é um formato que armazena dados geoespaciais que podem incluir linhas, pontos, polígonos, que são os dados vetoriais que a gente já estudou, em conjunto com as suas características. Então, ele pode trazer representações de ruas, rios, áreas de uso de solo, entre outros. Embora o termo shapefile ele sugira que seja só um único arquivo, na verdade ele é composto por vários arquivos que trabalham juntos para fornecer uma representação completa dos dados geoespaciais. Os três principais arquivos são, nós temos o arquivo SHP, que contém a geometria das feições, dos pontos, linhas, polígonos, né, que vão representar o objeto geoespacial que a gente está representando. Nós temos o SHX, que ele funciona como um índice da geometria, permitindo acesso eficiente aos dados armazenados no arquivo SHP, e o DBF, que ele armazena os atributos ou as informações tabulares, que é justamente a nossa tabela de atributos, as feições geográficas. Então, esses atributos podem incluir dados como nomes das ruas, populações, de áreas, tipos de uso de solo, etc. Além dos três que a gente acabou de falar, pode existir outros presentes na exportação. Embora sejam opcionais, eles podem fornecer informações complementares importantes. Só para deixar bem claro, quando você vai exportar o SHP, você não precisa selecionar quais as extensões que vão ser exportadas. Isso faz automaticamente no sistema, tá? Então, ele ainda pode criar outros três tipos, que é o .prj, o .cpg e o .cbn ou cbx, que eles são complementares dos arquivos que a gente já está vendo. Uma informação importante é que todos os arquivos têm que ser íntegros. Para o funcionamento correto de um shapefile, todos os arquivos que compõem devem ser mantidos juntos sem modificações, tá? Então, senão a gente pode ter perda de geometria de atributos, inconsistências de projeção, ineficiência no acesso aos dados. Outros cuidados que a gente tem que ter é não renomear
ou mover os arquivos individualmente. Todos os componentes do shapefile, eles devem manter o mesmo nome básico e estar no mesmo diretório. Alterar o nome de arquivo individual, como .shp ou .dbf, pode causar falhas ao tentar carregar no sistema de SIG. Limitações do formato. Ele tem algumas limitações, como o fato de não suportar geometrias muito complexas e possuir um limite de 2 GB por arquivo, e a limitação de que os nomes das colunas do arquivo só podem ter no máximo 10 caracteres, tá? Então, o shapefile é um dos formatos essenciais para o trabalho dos dados geoespaciais, especialmente nos SIGs. E é crucial manter todos os arquivos associados. Então, quando você criar, ó, eu vou clicar aqui, ele vai me abrir uma composição, ele criou aqui um arquivo zipado, aí eu exportei esse arquivo para a gente verificar, então ele vai trazer um arquivo zipado, e dentro desse arquivo ele vai trazer todos aqueles outros complementares que eu estava conversando com vocês. Então, para trabalhar esses arquivos, é sempre importante manter eles no mesmo diretório, todos eles saem com o mesmo nome. Então, essa é uma informação importantíssima para a gente manter a integridade dos dados que nós estamos trabalhando. Todos os outros tipos de arquivo que nós vimos, quando vocês clicarem para exportar, ele vai tirar somente um arquivo. Esse é o único que vai vir neste formato zipado, certo? Um outro formato de exportação que é possível fazer dentro do nosso SIG é através do CSV, que é um formato de arquivo que armazena os dados em tabelas, linhas e colunas, onde cada valor é separado por vírgula e pode conter as coordenadas. O seu melhor uso é para armazenamento de grandes volumes de dados tabulares e para importação ou exportação entre sistemas de informação geográfica e planilhas. Ele é ideal para dados simples que precisam ser organizados em tabelas.